Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Hoje pela manhã, pastor Heinerson esteve trazendo uma segunda mensagem de uma série que nós, pelo menos, tivemos como proposta para o mês de outubro. Você sabe muito bem que no mês de outubro, exatamente em 31 de outubro de 1517, ali no século XVI, nós tivemos um marco histórico que, inclusive, dá razão para aquilo que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Um ato resultante da vida e da história de um homem chamado Martinho Lutero. Exatamente no mês de outubro nós celebramos a Reforma Protestante, um ato de um homem que, a partir, sobretudo, do seu contato com as Sagradas Escrituras, decidiu cunhar 75 teses e no dia 31 de outubro fixar essas 95 teses. Eu já subtraí 20 aqui. 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. E ali nós temos a descrição dos 5 solas, que estão aí descritos para nós: sola Escritura, sola gratia, sola fide, sola Christus e sola Deo Gloria. Na semana passada, o pastor Valtair esteve conosco, falando sobre sola gratia. Hoje pela manhã, o pastor Heinerson falou sobre sola Escritura, e eu darei continuidade nessa noite falando sobre sola Escritura. E eu queria começar com uma frase de Agostinho, que em latim é Ecclesia semper reformanda est. Numa tradução direta, o que traz como significado para nós é: a igreja deve estar sempre se reformando. E essa é a ideia que eu queria trazer para vocês na reflexão dessa noite. Eu vou falar, como eu disse, sobre um dos 5 solas, e vocês sabem que os 5 solas é uma síntese da teologia básica dos reformadores, cuja proposta era contrapor a estrutura dominante da Igreja Apostólica Romana, Católica Apostólica Romana, que, como detentora do texto sagrado, ela manipulava, sobretudo, os desígnios das Sagradas Escrituras, da vontade de Deus para com os homens. O texto não era acessível aos leigos, somente o clero tinha acesso. E por conta disso, nós tivemos uma manipulação do texto sagrado e a criação de uma estrutura que acabou sendo politizada, e qualquer semelhança com a realidade não é uma mera coincidência. Nós temos hoje, sobretudo no neopentecostalismo, uma estrutura eclesiástica que, a semelhança da estrutura eclesiástica do século XVI, tem marcado de forma errante, manipulando o texto sagrado para desígnios pessoais, usando e abusando da fé das pessoas. E talvez por isso seja necessário, pelo menos uma vez por ano, nós voltarmos à história, relembrarmos os desafios e, sobretudo, os danos que foram ocasionados por conta dessa história marcada por uma ação deturpada do clero, da igreja, da liderança da igreja para com os propósitos que Deus estabeleceu para com o seu povo. E eu quero refletir buscando, sobretudo, algumas aplicações sobre a nossa vida, tendo como base o princípio sola Escritura. Quando os reformadores disseram só as Escrituras, eles estavam dizendo: há um referencial que norteará a nossa vida e a nossa história. Não é o Papa, não é o clero, não é a igreja, não é o sistema, não é a política que estava ali amalgamada com a igreja. Vocês conhecem a história, Constantino,
trouxe a estrutura da igreja, acoplou a estrutura da igreja à política. E nós vemos em toda a história, até os dias atuais, os danos ocasionados por essa junção. Apesar de sermos um Estado laico, e nós como batistas, nós cremos e vivemos a separação da igreja e do Estado. Nós somos uma organização, temos um CNPJ, possuímos uma estrutura organizacional e, como tal, nós nos submetemos aos regramentos do Estado, nós prestamos conta daquilo que é necessário prestar conta como organização, mas como organismo, como Igreja de Cristo Jesus, nós somos apartados da influência política, da manipulação política. Por isso que nós cremos na função do Estado e nós cremos na função da igreja. E para nós, o que norteia a nossa vida são as Sagradas Escrituras. E nós vamos perceber na nossa travessia, na nossa trajetória, que apesar de, na lei dos homens não ter descrito determinadas regras sobre conduta e vida, o que nós temos como referencial é a palavra de Deus. Porque nem tudo aquilo que é legal é moral e vice-versa. Não é porque não está prescrito na lei que eu preciso praticar, porque isso confronta não a lei dos homens, mas a lei de Deus. E à semelhança do século XVI, nós temos aprendido, inclusive paralelo a essa série, nós ainda não terminamos a nossa outra série em Cristo, onde nós há algumas semanas temos sido confrontados a refletir sobre a diferença crucial entre ser cristão conforme o mundo estabelece, ligado a práticas, ritos, dogmas e crenças estabelecidas pela religião, e o que significa verdadeiramente ser em Cristo. Homens e mulheres marcados pela presença de Cristo, caminhando o discipulado de Cristo, de mãos dadas com Cristo Jesus. Só que quando nós abrimos os nossos olhos e olhamos sobretudo aquilo que tem acontecido na história, nós temos percebido de forma muito clara que religiosamente as pessoas têm sido afastadas da sua fé genuína em Cristo Jesus. Nós temos nos distanciado do que a palavra de Deus estabelece para nós. E isso tem ocasionado uma geração de crentes ocupando templos por todo o nosso Brasil, crentes que poderiam ser caracterizados como crentes espíritas, como crentes supersticiosos, crentes macumbeiros, crentes idólatras, crentes que acreditam que se viver de forma educada, praticando boas obras. Eu já ouvi isso de crente. Nunca matei, nunca roubei, nunca causei mal a ninguém. Por isso tenho condições plenas de adentrar o reino dos céus. Puro engano. As obras, elas têm que ser a testificação de uma fé. Fé esta enraizada na pessoa de Cristo Jesus. Os crentes supersticiosos, vez por outra eu encontro com um desses por aí, que tem a ousadia de bater 3 vezes na madeira para ver se afasta a desgraça da sua vida. E eu tenho certeza plena de que nesse auditório, alguns de nós conhecemos e já vimos gente piedosa. Gente que ama Jesus, mas que diante de alguma declaração bate 3 vezes, está amarrado em nome de Jesus. Inclusive, eu sempre tive uma grande crise, Wesley, sobre esse estar amarrado. Porque eu falo o seguinte, se tem alguém que amarra no culto aqui, quem é que solta o bicho para no culto seguinte ter que ser amarrado de novo? Não é assim que as coisas funcionam, gente. E aí, os supersticiosos de plantão acreditam que colocar uma Bíblia aberta no Salmo 91,
é o suficiente para tirar mal olhado da nossa casa. Crentes supersticiosos, que à semelhança dos macumbeiros, usam o dízimo e a oferta como um instrumento de oferenda. Olha, eu estou dando aqui como pagamento antecipado para a realização de favores. Crentes que, ao invés de ir para uma esquina fazer um trabalho e ofertar algo para a sua divindade, se aproximam do altar e colocam olhando para o céu na expectativa: Deus, eu estou dando antecipadamente para provocar o teu coração e o Senhor então atender os caprichos da minha vida. Crente macumbeiro. Temos diversos. E qual que é a consequência disso? É que nós temos igrejas repletas de pessoas irrelevantes. Igrejas repletas de crentes irrelevantes. Gente que acreditou, e aí eu só preciso lembrar disso para que, especialmente quem está me ouvindo aqui, não fique desconfortável. Eu sou terceira geração de batista. Eu tenho um pedigree batista. Eu estou falando isso porque eu sei exatamente do que eu estou falando. Estou há mais de 21 anos no ministério pastoral. Lido com a igreja desde que eu me entendo por gente. Rodo esse Brasil de ponta a ponta, lidando com crente todo dia, o dia todo. Então, o que eu estou dizendo aqui são fatos concretos, experimentados na vida, no convívio, na percepção visual, audível, de pessoas. A cada dia, 2, 3 igrejas são abertas em solo nacional. Lá na minha terra, Belo Horizonte, tem uma rua chamada Rua das Igrejas. São 14 igrejas num quarteirão. Uma ao lado da outra, e tem lugar que é uma sobre a outra. Templos repletos de pessoas. Gente que acreditou, e eu sou dessa geração, que para aceitar Jesus basta levantar a mão. Você lembra disso? Irmã Helena, a irmã lembra disso aqui. Levanta a mão aí. É como se, imagina, você está numa fila, conversando com uma pessoa, e aí você tem a oportunidade de compartilhar com ela o plano de salvação, e você pergunta para ela aqui, vem cá, você crê em Jesus? Creio. Você quer que Jesus mude a sua vida? Quero. Você quer que Jesus abençoe o seu casamento? Quero. Então levanta a mão aí. Peraí, como assim levanta a mão? Porque para dar certo tem que levantar a mão. Parece que o Espírito Santo entra pelo sovaco, né? A gente tem que levantar o braço para o negócio valer, para o negócio funcionar. Gente, eu estou falando isso porque eu cresci num ambiente regido e dirigido por pastores norte-americanos do sul dos Estados Unidos. Então, o que você imaginar de fundamentalismo, eu conheço e vivi. E foi assim que eu aprendi, não só eu, uma geração aprendeu. O problema é que tem muita gente que levantou a mão, irmão Carlos, e continua vivendo sem as marcas de Deus na sua vida, só levantou a mão. É caloteiro, é corrupto, é gente má, é gente que denigra a imagem de Cristo, é gente que lambuza a imagem da igreja do Senhor Jesus. Gente que levantou a mão, agride o cônjuge. Gente que levantou a mão e dá calote. Gente que levantou a mão e faz o mal se proliferar por meio da sua vida. Só levantou a mão. É a turma que acha que levantou a mão, ganhou um passaporte para o céu. E sabe qual que é o problema disso? E eu vou trazer agora, não é um achismo pessoal. São dados concretos que estão aí publicamente divulgados para vocês perceberem que aquilo que a gente está falando aqui é muito sério. O Escritório de Crimes da ONU divulgou um resultado alarmante de que o Brasil registrou, no ano de 2023,
44.722 mortes por homicídio. Presta atenção numa coisa. O Brasil representa 2,74% da população mundial. Com 2,74% da população mundial, o Brasil foi responsável por 9,78% de homicídios da Terra. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui, o próximo slide vai mostrar para nós o mapa mundi. E a gente tem um destaque aqui para o Brasil. Eu quero que vocês acreditem no que eu vou dizer, depois você pode pesquisar isso aí. Mas o Brasil sozinho tem mais homicídios do que os 180 menores países do mundo juntos. Os 180 menores países do mundo juntos matam menos do que o Brasil. Hoje, o Brasil ocupa a 3ª posição no ranking mundial de população carcerária. A gente só perde para os países que são maiores do que nós. Estados Unidos e a China. Isso me incomoda. Me incomoda como cidadão brasileiro, porque eu amo o meu país. Eu falava isso com meu filho hoje. Você tem a turma que prefere ir embora. Você tem aqueles que ficam e só ficam reclamando. Por que não fazer parte daqueles que podem fazer a diferença? Contribuir. Se cada um fizer um pouco, marcará a sua realidade, sua família, sua casa, as pessoas que estão ali diretamente envolvidas, e aí a gente vai gerando uma onda transformacional. Mas qual que é o pensamento que paira? Fazer para quê? Ninguém vai fazer mesmo. Uma andorinha sozinha não faz verão. Para que eu vou perder meu tempo? E aí, por conta da multiplicação desse tipo de pensamento, a gente está vivendo o caos. Num solo que é um dos mais ricos do planeta, numa população que, no meu entendimento, é uma das populações mais extraordinárias do mundo. Porque o brasileiro é inteligente, é trabalhador, guerrido. O problema é que para em cima de nós aquela cultura do Gerson, da malandragem, da esperteza, do ema, cada um com o seu problema. Aí não tem como o negócio dar certo. E aí a gente vai tomando as principais posições do mundo das coisas erradas. E sabe por que esses números me incomodam? Não só como cidadão, mas como cristão. É porque esses números são raio-x de um país que se diz cristão. O próximo slide vai mostrar para nós que o nosso país é um país hegemonicamente cristão. 81% da população brasileira se diz cristã. Está lá nos dados do IBGE. 50% católicos, 31% evangélicos. E aqui eu quero fazer um recorte especificamente na população evangélica, porque diz respeito a nós. Em 1970, nós representávamos 5,2% da população brasileira. Sabe quantos somos hoje no Brasil? 68 milhões de evangélicos. Representamos 31,3% da população. E a previsão dos pesquisadores é que no ano de 2036, que está ali às portas, nós nos tornemos um país hegemonicamente evangélico. Para muita gente, opa, aleluia, glória a Deus, amém. É motivo de celebração. Para mim, não. No mínimo, reflexão. E por que no mínimo reflexão? Porque a gente acabou de falar sobre violência urbana. Nós acabamos de falar sobre o crime que acontece agora, com o sol lá no pico do meio-dia, e as pessoas tirando a vida dos outros a troco de nada. Falei que
Exatamente no dia 24 para o dia 25 de dezembro, um amigo pastor, que pastoreia ali em Irajá, tinha terminado o seu culto ali por volta do meio-dia. O seu sogro, o seu cunhado e o seu sobrinho saíram da celebração e foram para a casa da avó, da mãe, da esposa, preparar o almoço de Natal ali da família para recepcionar os demais familiares. No meio do caminho está lá o camarada dirigindo o carro, passa um outro carro em alta velocidade, sendo perseguido por uma viatura policial. Ele fecha a pista, saca um fuzil e começa a disparar um fuzil na direção do carro e na direção do ônibus que estava ladeando o carro. Resultado, dentro do carro haviam 3 pessoas, o sobrinho estava deitado, não foi atingido. O senhor que estava ao volante, um médico de Niterói, tomou um tiro de fuzil de raspão na cabeça, e o filho dele, cunhado do meu amigo, médico de 45 anos de idade, tomou um tiro de fuzil no peito e a bala alojou na coluna. Está tetraplégico. 12:40 de um domingo. Mais um número que a gente tem registrado aqui de violência urbana no nosso país. Quer deixar o povo petropolitano mal-humorado? É falar o seguinte: vamos descer para o Rio? É verdade ou não é? Agora eu quero falar um pouquinho sobre a violência econômica. Uma violência que assola o Brasil e assola o mundo. De acordo com uma ONG chamada Oxfam, os 8 homens mais ricos do mundo têm hoje mais riqueza do que a metade do país, a metade do mundo mais pobre. Cabe numa Kombi e sobra espaço, Christian. As 8 pessoas, você pega o planeta Terra e divide, vamos dividir aqui economicamente. A metade mais pobre, junta tudo que essa turma tem, 4 bilhões de pessoas. Esses 8 têm sozinho o que esses 4 bilhões têm juntos. Para você ficar um pouquinho mais atento, no Brasil, as 20 pessoas mais ricas têm mais riqueza do que 60% da população brasileira. As 20 pessoas mais ricas do Brasil têm mais recurso financeiro do que 130 milhões de brasileiros juntos. É para incomodar, não é? Porque tem alguma coisa errada. Porque nós temos riqueza natural no planeta, que mata a fome do planeta, e ainda sobra 1/3. E nós temos a ONU trazendo um resultado desconfortante de que nós batemos recorde global de fome. Nós temos exatamente hoje 828 milhões de pessoas afetadas pela fome. 276 milhões não têm o que comer. No Brasil, 33,1 milhões de pessoas. Você tem ideia do que é isso? Do que termos concidadãos brasileiros, pais, mães, crianças, que não têm acesso regular à comida. A comida. E sabe o que tudo isso revela para nós? Que a gente tem milhões e milhões de pessoas ao redor de Jesus. Milhões e milhões de pessoas dentro dos templos, abarrotando templos. Alguns seguindo a mensagem coaching, que tem sido proliferada aí, autoajuda, pura autoajuda. Porque ninguém está disposto e disposta a buscar a ajuda do alto, a se render ao senhorio de Cristo Jesus, a buscar o evangelho de Cristo Jesus. Milhões e milhões de pessoas ao redor de Jesus sem a capacidade de transformar a sua realidade como testemunhas vivas de Jesus. Ao redor de Jesus, acredita em Jesus, ora para Jesus, canta bonitinho para Jesus, posta versículo bíblico para Jesus, tem Jesus estampado na camisa.
mas não é capaz de transformar a sua realidade. Estar ao redor de Jesus não é estar identificado com Jesus. Estar ao redor de Jesus não é suficiente. Postar versículo de Jesus na rede social não é suficiente. Andar com uma blusa estampada com o nome de Jesus não é suficiente. O que é suficiente é ter Jesus na vida e demonstrar os frutos da presença de Jesus na vida. E eu poderia ficar aqui compartilhando mais algumas horas as estatísticas que nos revelam, por exemplo, não sei se você sabe disso, mas se a gente pega a população fora da igreja, a gente pega a população dentro da igreja, e a gente vai apurar, por exemplo, divórcio, o quantitativo fora da igreja e dentro da igreja é praticamente o mesmo. Aborto, fora da igreja e dentro da igreja, é praticamente a mesma coisa. Olha o que os dados estão trazendo para nós. Gente dentro da igreja. Gente adorando a Jesus. Gente orando para Jesus. E aí eu me recordo da igreja de Laodiceia, registrada em Apocalipse capítulo 3, verso 20, que muito pregador desavisado usa para apelo evangelístico. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele. E aí faz aquele apelo, Sandro. Só que o texto não está falando nada disso. Sabe o que o texto está falando? Jesus está na porta de uma igreja. O louvorzão está comendo solto lá dentro. A turma está animadona. Está tudo 100% acontecendo. Só que aquele que era para ser o centro do negócio está do lado de fora. E a zoeira está tão alta lá dentro que ele está batendo e ninguém está nem ouvindo. De dentro, eu estou aqui fora. Alguém consegue me ouvir aí? Eu quero entrar, porque tudo isso aí só faz sentido se eu estiver aí. A turma da visão teológica do arrebatamento, dos doutrinados sobre aquela coletânea do Deixados para Trás aí, eu respeito. Vamos imaginar, eu não sou dessa linha teológica, mas vamos imaginar o arrebatamento, combinado? Sumiu, ficou só as roupas aqui e tal. Gente, vai ter igreja que o culto vai estar rolando da mesma forma. O louvorzão da mesma forma, o pastor vai estar lá do mesmo jeito, só que a igreja já foi há muito tempo. Mas está lá, aí o negócio está pegando fogo e a igreja já subiu há muito tempo. Por quê? Porque não tem a ver com o templo, não tem a ver com a roupa de ver Deus, não tem a ver com o evangeliquez, a turma do glória a Deus, aleluia, amém. Eu respeito, mas é muito além disso, transcende isso aí. Porque eu prefiro muito mais a turma caladinha, cuja vida fala muito mais do que falar, do que a turma que fala, cuja vida, aí é um negócio complicado. Eu lembro, eu era seminarista, ia lá para Marechal Hermes. Você imagina pegar o trem de Marechal Hermes para estar na Tijuca 7 horas da manhã dentro de sala de aula. Meus irmãos, eu acordava 5 horas da manhã, chegava com aquele humor dentro do vagão, sentava, quem já pegou esse negócio sabe a experiência que é. Aí de repente entrava um filho de Deus no vagão 5:30 da manhã, mandando todo mundo para o inferno, uma maior gritaria. Gente, eu era seminarista. A vontade era de pegar o filho de Deus e jogar ele para fora do vagão. Falei, meu filho, você está de brincadeira comigo? Isso é a hora de você mandar as pessoas para o inferno? É a pessoa que quer amedrontar, que quer gritar, que quer ganhar na força. Senta, fica calado, viva uma vida que fale mais alto do que as suas palavras. Essa é a expectativa do Evangelho. E o que tem de gente dentro da igreja perdida, sabe o que é uma verdade bíblica e que dói o coração? É saber que boa parte dos auditórios das nossas igrejas vão para o inferno. Eu vou repetir isso. Sabe o que dói o coração e é uma verdade bíblica? É saber que boa parte dos nossos auditórios vão para o inferno. Porque o Senhor Jesus disse, nem todos aqueles que estão lá levantando a mão, gritando, aleluia, glória a Deus, pregando, fazendo, acontecendo, milagre, profetizando, dizendo, Senhor, 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 herdarão o reino dos céus.
Por isso que a gente aqui na Casa Viva não está preocupada com o número, porque tem a turma das metas. A igreja é da meta. Não é da meta do Facebook, não. É da meta dos números. Que a gente tem que crescer, porque a gente tem que multiplicar, tem que ganhar, tem que fazer, tem que acontecer. Eu fico olhando, Jesus Cristo, coitado, na ótica dessa turma, tinha um ministério fracassado, né? Só 12. Dos 12, um trai. O outro nega. Imagina. Não, de verdade. Não tinha mestrado, não tinha doutorado. Não tinha nem templo. Essa turma hoje olharia para Jesus e falaria, é um fracassado. Porque qual é o ministério que dá certo? Ah, é o reluzente, é o da placa, é o do microfone, é o do poder ultra mega. A gente precisa colocar o pé no chão. E uma das coisas que vocês não ouvirão desta igreja e, sobretudo, esqueci o nome desse negócio aqui agora. Desse púlpito. É o que eu não queria chamar de púlpito, dessa estante aqui. É o que a turma quer ouvir. Eu não estou preocupado se lá na igreja do lado tem 20 mil pessoas. Eu prefiro pegar a membresia da Casa Viva, vamos colocar numa balança para ver a espiritualidade da turma, eu prefiro ir desse nível. De gente que está vivendo a vida de forma coerente. Coerente. Porque essa é a expectativa do Senhor para nós. Pessoas dentro da igreja, perdidas, adorando a Deus, focadas muito mais em si mesmas, sabe, a turma em si mesmada. Porque a tradição diz para essas pessoas o seguinte: faça uma oração, levanta a mão, dê 2 glória a Deus, 1 aleluia, 1 amém, que vai dar tudo certo. O problema é que grande parte do cristianismo hoje é sustentado, sabe em quê? Post de rede social. Música. Cadê o Johan? E tem uma turma hoje, Johan, que só a graça. Tem umas músicas que a gente vai ouvindo e fala assim, gente, outro dia eu ouvi uma que a água bate nos calcanhares, vai nos joelhos, nos artelhos. Eu falei, gente, onde vai aparecer esse negócio? É o quê? Inundação? Aí você vai num culto. Aí você chega lá, o pessoal abre o culto dizendo assim, tudo entregarei, sim. A ti, Jesus, tudo entregarei. Aí termina o culto cantando, restitui, eu quero de volta o que é meu. Como assim, gente? É um negócio sem pé nem cabeça. Tem umas músicas que você ouve, dá, Patrícia, certinho para a gente passar para o nosso cônjuge. Porque é uma melodia love, love. Aí porque a gente vai ouvindo, não tem nada de adoração, não tem nada de referência a Cristo Jesus. E isso é um perigo, sabe por quê? Porque faz a gente acreditar que o fato de a gente estar aqui levantando a mão, cantando letra bonitinha, com melodia, dá a gente lugar garantido no céu. Não dá. Não dá. Só que Jesus afirmou que o que vai definir genuinamente a nossa trajetória é onde Jesus está na nossa vida. Porque ele disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Sabe essa vida que você está buscando? Eu sou essa vida. Eu sou a fonte dessa vida. Como bem traduziu o Gene Peterson, na Bíblia a Mensagem, o que ele disse, o que Deus requer de nós é obediência, só isso. É descobrir o que Deus está fazendo e se juntar a Ele. Sabe qual a diferença da fé verdadeira e da fé falsa? A fé verdadeira, ela crê e sabe que é só Deus, é só a nossa fé em Deus que nos habilita a entrar no reino dos céus. Mas é uma fé acompanhada de uma vida. Porque tem gente que vai dizer isso, eu aprendi que basta crer em Jesus que a gente vai para o céu. Não.
Não mesmo. Se você vai no livro de Tiago, capítulo 2, verso 19, tem uma verdade muito inconveniente lá, que diz o seguinte: você crê em Jesus? Parabéns. O diabo também. E nem por isso deixa de ser diabo. Aí a tradição nos fez acreditar que frequentar uma igreja basta, que ser batizado basta, que seguir rito basta. Que meu avô era batista, minha avó era batista, meu pai era batista, minha mãe era batista, eu também sou batista. Você está dizendo para mim que se sua avó fosse macumbeira, seu pai fosse macumbeiro, você ia ser macumbeiro. É isso que você está dizendo. O que está sendo proposto para nós é a reflexão de que isso que é a religião... Gente, Jesus não criou uma religião. Isso é fruto da obra humana. Nós somos batistas porque nós definimos que a maneira de interpretar o texto sagrado agrada a gente. É só isso. Eu sei que tem uma turma aqui que não vai gostar de ouvir o que eu vou dizer, mas olha, não vai ter só batista no céu. E graças a Deus por isso. Por quê? Porque o foco não é na religião. E eu estou falando da minha religião aqui, para não ficar jogando pedra na religião dos outros. Eu estou falando dos batistas. O que Jesus Cristo fundou foi o reino de Deus, e o reino de Deus é maior do que a igreja. O reino de Deus é maior do que a denominação batista. Graças a Deus por isso. Por quê? Porque essa conjunção religiosa e institucional, ela é humana. E aí a gente precisa convidar Deus, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não tire Deus do centro, e aí vira o ministério do pastor fulano de tal. Você já viu um negócio desse? Isso quando ele é humilde, né? Porque tem a turma que não é pastor, não, é apóstolo, pai apóstolo, terceira pessoa da Trindade, e por aí vai. É muita ousadia. A gente precisa parar de brincar de ser crente. Eu já contei para vocês aqui uma história e quero recontá-la, porque eu acho que tem a ver com o que a gente está tratando aqui mais uma vez. Eu era pastor lá em Belo Horizonte, e eu já estava com uma jovem no gabinete sendo atendida já pela, 7ª, 8ª vez. Eu perdi a paciência. Eu olhei para ela e falei assim: minha jovem, imagina que eu chego atrasado aqui para o atendimento com a seguinte justificativa. Eu estava a caminho daqui, o carro furou o pneu, eu fui trocar o pneu. De forma desatenta, o parafuso rolou para a pista. Precipitadamente, eu fui pegar o parafuso, não me atentei, veio uma carreta e... Então, desculpa, eu cheguei 1h30 atrasado porque a carreta bateu em mim. Aí eu perguntei para ela: se eu dissesse isso para você, o que você acharia? Ela olhou para mim com o olho estatalado e falou assim: o senhor é um doido. Eu falei: por quê? Porque não tem como uma carreta bater no senhor está aqui. Eu falei: interessante. Você não concebe a ideia de uma carreta esbarrar em mim e eu continuar do jeito que eu estou. E a senhorita quer que eu acredite de verdade que você foi esbarrada pelo Espírito Santo de Deus. Com esse tipo de conduta e de postura inalterada? Desculpa. Porque não tem como. Não tem como. Uma pessoa está andando no caminho do Senhor 1, 2, 5, 6, 10, 15, 20 anos e é a mesma coisa. Eu conheço um monte de crente que tem o seu lar um pedaço do inferno na terra. Conheço vários. Percebe? É isso que está em jogo aqui. É de que forma Deus faz diferença na minha vida e eu faço diferença na minha realidade e nas vidas que estão ao meu redor. É você, homem, bonitão, buscar em Deus ser o melhor cidadão, o melhor homem, o melhor pai, o melhor marido, é só nele. Mulheres, é buscar em Deus ser a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor cidadã, a melhor profissional, a melhor patroa. É só nele. Porque humanamente falando, a gente vai orar para Deus dar força e a gente sai no tapa. É igual a história do pastor Howard Hendricks, 65 anos de casado. 65 anos de casado. Perguntaram assim para ele: pastor, 65 anos de casado? Pastor, o senhor não pode mentir, então eu queria só fazer uma pergunta para o senhor. Nesses 65 anos de casado, o senhor pensou em divórcio alguma vez? Ele falou: jamais. Divórcio nunca. Agora, assassinato várias vezes. Porque essa é a realidade. É só Deus. É só Deus que apruma o nosso coração, só Deus que apruma a nossa mente.
Por isso aqui Jesus, encerrando as bem-aventuranças, vai dizer o seguinte: olha aí vocês aí, ó. Mary, Flávia, Leã, Ismael, Carol, todo mundo aí. Vocês são sal da terra. Vocês são luz do mundo. O que Jesus está dizendo com isso? Que o lugar onde nós estamos é um lugar putrefato, em trevas. Você, como um bom estudante, sabe que fisicamente a escuridão não existe. Você não mede a escuridão. O que é a escuridão para a física? A ausência de luz. Os números atestam a ausência de luz. Sabe o que o diabo quer? Que a gente fique aqui no ar-condicionado, juntinho, bonitinho, esperando Jesus voltar. Que coisa linda, gente, teteia. O que o diabo quer é que nós sejamos velhinhas acesas dentro dos templos. Esse é o sonho do diabo. Porque o diabo não quer que você, no seu local de trabalho, faça a diferença. Quando a corrupção chega em você, ela para. Quando a maldade chega em você, ela é interrompida. O diabo não quer isso. Ele quer que nós sejamos as engrenagens desse sistema cruel que está aí diante dos nossos olhos. Você, todos nós aqui somos a resposta de Deus para o mundo. Nós somos a resposta. Eu lembro, BH de novo, a minha vida é lá, era adolescente. Aí alguém teve uma ideia extraordinária. Vamos abraçar Belo Horizonte e orar por Belo Horizonte. Os caras fizeram uma logística maluca. Belo Horizonte, para quem conhece, foi projetada pelo JK. A original, que você tem a genérica, né? A original é dentro de uma avenida, de um anel chamado contorno. Tudo tem lógica dentro do círculo. Aí tiveram uma grande ideia. Vamos abraçar BH e vamos orar por BH. Aí parou o trânsito todinho de Belo Horizonte. E durante 4 minutos ficou todo mundo de mão dada, quilômetros e quilômetros, orando por Belo Horizonte. 4 minutos depois, terminamos a oração. Qual foi o resultado? Trânsito caótico, só isso. Não, eu estou falando a verdade. Por quê? Porque a criminalidade acabou lá? É óbvio que não, piorou. A desigualdade acabou? Não, piorou. Não é, tem a turma que faz da oração um instrumento de feitiçaria, macumba, abracadabra. A oração não é isso. É a turma que quer transformar a situação. Ó Deus, eu ordeno que em nome de Jesus, é macumba. Porque a oração não é instrumento para transformar a situação. A oração é um instrumento para transformar o meu coração. É completamente diferente. Para que eu seja o agente de transformação. Como que a gente acaba com a fome do mundo? É chegando lá na nossa despensa cheia de comida e distribuindo para quem não tem. É isso, a desigualdade existe porque tem gente que tem de mais e gente que tem de menos. E como que a gente resolve isso? A gente não resolve o problema do planeta todo, mas a gente resolve os problemas que estão diante dos nossos olhos. É por isso que a gente está aqui como igreja. A gente não quer ocupar um prédio, a gente quer fazer diferença. A gente quer que as pessoas, quando passarem por aqui, saibam que aqui existe um grupo, lá antigamente, muito antigamente, cadê o irmão Lélio? É lá do irmão Lélio lá. Os batistas eram conhecidos como os Bíblia. Os Bíblia, era desse jeito, lá vem uns Bíblia lá vem uns Bíblia lá. Sabe por quê? Porque a gente carregava e tinha isso aqui na mente e no coração. Na idade do Gustavo, a minha geração tinha que saber os 66 livros, de trás para frente, de frente para trás. Ainda tinha um negócio, Mário, você vai se lembrar, Desembaiar a Espada 1, 2, 3. Lembra lá? Esgrima bíblico. Aí falava assim, Oséias 1:1. Aí, hoje você fala Oséias, Naum. O que o pastor está falando? É de comer, de passar no cabelo. Você tinha que... Não, você tinha que entrar e abrir rapidinho. Por quê? Porque era inadmissível uma criança e um adolescente na igreja não saber, no mínimo, manusear a Bíblia. E olha onde nós fomos parar. Isso aqui, gente, não é um amuleto que você abre no Salmo 91. Sabe o que vai acontecer se você deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 91? Vai encher de poeira. É só isso, vai encher de poeira.
Tem gente que acha que é um amuleto da sorte. Vamos deixar aqui, vamos passar por cima das coisas para ver se o negócio funciona. Não, gente, isso tem a ver com a nossa vida. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não falhar, não pecar contra ti. É um estilo de vida. E se a gente quer ser capaz de viver uma vida que agrada o coração de Deus, a gente vai ser capaz, aí eu encerro com esse texto de Paulo a Timóteo, de entender que cada parte da Escritura é inspirada por Deus e útil de um modo ou de outro para mostrar a verdade, denunciar a nossa rebelião, corrigir os nossos erros, ensinar como viver o caminho de Deus. Por meio da palavra, nós somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. Você precisa descobrir qual que é o propósito de Deus para a sua vida. Sabe essa situação que você está enfrentando no seu casamento? A resposta está aqui. Sabe essa situação que você está enfrentando no seu ambiente de trabalho? A resposta está aqui. Isso aqui é um manual para a gente viver a vida. Isso aqui tem tanta coisa. Eu lembro que meu pai, eu era pequeno, meu pai falou assim, filho, vem cá. Tem aqui, no livro de Provérbios, um texto que diz o seguinte, não fica muito tempo com o pé na casa do vizinho, não, que vai dar erro, vai dar B.O. É verdade. Aqui te ensina a ser um bom marido, um bom pai, um bom profissional, uma boa mulher, uma boa cidadã, uma boa esposa, um bom filho, um bom estudante. Está aqui. Agora, enquanto a gente deixa esse negócio aberto como um amuleto, não vai fazer diferença nenhuma. A Bíblia é viva e eficaz para transformar as nossas vidas e ajudar a gente a transformar esse mundo num lugar melhor. Esse é o desejo do meu coração. O que nós sonhamos para a Casa Viva é que a Casa Viva seja a resposta de Deus para Itaipava. Para que a gente contemple casamentos refeitos, gente rendida às drogas, libertos pelo poder da palavra de Deus e do Evangelho de Cristo Jesus. A gente deseja que as pessoas convivendo conosco olhem para nós e falem assim, como? Como, Ju, você consegue? Me explica. Eu quero ter um casamento assim, eu quero ser uma mãe assim, eu quero ser uma profissional assim. E a gente diz, não tem a ver comigo. Eu sou um bonequinho de barro andante e falante. O que me ajuda, Amanda, a ser uma médica de Cristo, é Cristo. Deus te deu um dom, Deus deu um dom para cada um de nós que estamos aqui, para onde nós estivermos, fazendo o que for, com quem quer que seja, aquelas pessoas possam olhar para nós e falar assim, tem alguma coisa extraordinária acontecendo aqui. E a minha oração, o desejo do meu coração, é que você e eu possamos ter a Bíblia como palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, para que por onde nós passarmos, as trevas se dissipem, e as pessoas possam conhecer o único Deus vivo sobre tudo e todos, e glorificar o nome dEle, porque viram em nós a chama ardente do Espírito Santo de Deus. Pai, esse é o desejo do nosso coração. Eu sei que fomos provocados, sacudidos, incomodados, mas essa é a função da Tua palavra, de entendermos que só a Escritura, a verdade para as nossas vidas está na Sagrada Escritura. E que ela não seja apenas um livro, mas seja, de fato, nosso manual de conduta, que aprume os nossos passos, os nossos corações e as nossas mentes. E seja um instrumento para que conheçamos a Tua vontade. E submissos a ela, possamos viver dias extraordinários sobre a terra. A começar na nossa casa, no nosso casamento, na nossa relação paterna, materna, se estendendo aos nossos ambientes de estudo, trabalho, de modo que por onde passarmos, o bom perfume do Teu Espírito seja exalado e pessoas sejam marcadas e transformadas para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.